Fala, manos, ainda digerindo a eliminação ontem. Escrevi algumas coisas aqui para eu poder falar nesse vídeo. O Corinthians, cara, o Corinthians que a gente viu ontem foi o mesmo, né? Que se apresentou naquele momento ali de pane, quando a gente levou o empate contra o Atlético Paranaense. Foi esse o time que a gente viu ontem, um time apático, um time parece que desligado, desconectado até da arquibancada e do que estava acontecendo em campo, né? Ontem, diferente do jogo contra o Atlético Paranaense, ontem não teve o gol salvador do Memphis Depay, né? Enfim, eu acho importante a gente, que é torcedor, aprender algumas lições com tudo que vem acontecendo nessa temporada. Para mim ficou claro que o Corinthians tem um time e, né, um elenco que foram montados aí no decorrer da temporada, vários jogadores que chegaram de ligas diferentes, né, em estágios de preparação física diferentes, adaptados a um ritmo de futebol diferente, né? O Corinthians, que sendo um time em formação, oscila demais, né? É capaz de fazer grandes jogos, como contra o Fortaleza na Copa Sul-Americana, ou aquele contra o Inter de Porto Alegre. O Corinthians jogou muito bem, acabou não saindo com a vitória, e também fazer jogos péssimos aí, como o de ontem, né? O trabalho do Ramon Dias é um trabalho razoável, comparado ao que a gente tinha antes, né, com o Antônio Oliveira, que era um grande nada, né? Mas o trabalho do Ramon poderia ser melhor, sim. Nas últimas semanas ele foi muito responsável pelo Corinthians não ter conquistado resultados melhores. Aquela escalação contra o Flamengo no primeiro jogo, né, que comprometeu muito o Corinthians, poderia ter saído eliminado daquele jogo, né? A gente deu sorte. A escalação e a estratégia, né, de esperar contra o São Paulo, naquele jogo que o São Paulo vinha de uma eliminação Libertadores, o Corinthians tinha que ter ido para cima, pressionado o São Paulo. Ele entrou com o Charles, entrou esperando para ver o que São Paulo ia fazer, deu muito, deixou o São Paulo muita vontade quando ainda estava 11 contra 11, né? Contra o Internacional de Porto Alegre também, aquelas péssimas substituições no fim do jogo, né? E finalmente o que para mim cabe ao Ramon Dias, e o que foi decisivo ontem. Eu falei ontem, eu me senti muito à vontade para fazer aquele comentário. Eu não estava tentando ser engenheiro de obra pronta, porque durante o jogo eu estava ali com os meus amigos no nosso grupo do Corinthians no WhatsApp, e eu, na hora que o Bruno Henrique foi expulso, eu falava, meu, tem que mudar agora, tem que mudar agora. Ainda brinquei, citei o Luxemburgo, né? Falei, pô, o Luxemburgo, ele mudaria 3 peças agora, né? Não esperaria, porque ele deveria mesmo ter feito mudanças ali, ter desfeito aquela armação com 2 zagueiros e 2 volantes, né? Organizado um novo desenho ofensivo, porque naquele momento que o Bruno Henrique é expulso e o Felipe Luiz tira o Gabriel e coloca o Fabrício Bruno, o Flamengo ainda levaria um tempo ali para assimilar toda aquela mudança, aquela nova formação, aquela estratégia de só se defender. Naquele momento, o Corinthians tinha que ter pegado o Flamengo ainda tentando se arrumar. Porque aí o Flamengo aguentou até o fim do primeiro tempo, ganhou confiança, foi para o vestiário, e aí os caras conversaram, se organizaram e voltaram ainda melhores no segundo tempo. Então, o Ramon Dias pecou muito, né? Essa falta de visão dele para fazer mudanças mais rápidas aí é o que pega muito para mim. Mas, dito isso, eu vou me posicionar sobre a saída ou não do Ramon Dias. O Ramon Dias é um técnico das antigas, né? Ele é um senhorzinho. Tem gente até chamando ele de Luxemburgo argentino aí. E a real que o Vanderlei Luxemburgo foi muito melhor que o Ramon Dias como treinador, no auge dos dois. O auge do Ramon Dias foi em 96, né? Em 1996, com o título da Libertadores que ele ganhou com o River Plate, mas era um dos melhores Rivers da história, né? Um time, porra, que tinha o uruguaio craque, craquíssimo Enzo Francescoli, né? El Príncipe, o Burrito Ortega estava naquele time, o Hernan Crespo, um dos melhores Rivers da história mesmo, assim. O Ramon de hoje não é o mesmo, né? A passagem dele pelo Vasco aí, que também foi razoável, acabou inserindo ele no mercado brasileiro. Eu ainda agradeço que veio ele e não veio o Fábio Carille, né? A gente tem que agradecer.
O Ramon trabalha ali com o filho dele, né, o Emiliano Dias, que tenta meio que dar uma roupagem jovem para ele ali, para aquela comissão, né? Mas o Emiliano Dias, que até fala um pouco de português, ao contrário do Ramon, que acho que, né, o cara é mais jovem, consegue se enturmar mais com os jogadores e aprender o português. O Ramon Dias não fala nada de português. Mas o Emiliano Dias não é lá grandes coisas, né? Qual que é o currículo do Emiliano Dias? Ele trabalhou com o pai até hoje, não foi treinador em lugar nenhum, né? A verdade é que o trabalho dessa comissão deveria ser melhor do que tem sido feito até agora, com os jogadores que ele tem, né? Eles já deveriam ter entendido a limitação de alguns jogadores, né? Evitar colocar muitos desses jogadores que são mais fracos em campo ao mesmo tempo. Mas, mesmo assim, eu acho que não é o momento de trocar, né? Deus me livre trazer o Tite, que estão falando aí. Eu vi hoje que o Samir Carvalho, jornalista, né, deu a notícia de que tem jogador no elenco aí insatisfeito com o trabalho da comissão. E eu imagino que tenha mesmo, porque um jogador que não está jogando, ele tem que se incomodar, né? Ou pode ir embora, né? Qual a competitividade de um jogador que não se importa de ficar no banco? E um desses jogadores é o Igor Coronado, que foi muito bem nos confrontos contra o Fortaleza, principalmente, né, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. E mesmo assim, mesmo jogando muito bem, sendo decisivo, ele não teve uma sequência, né? Eu concordo com um monte de gente aí que acha que o Coronado não vale o que cobra, né? É um jogador caro que veio a peso de ouro, mas é um fato que até agora ele não recebeu uma sequência aí de 4, 5 jogos, né, como titular do time aí, para a gente ver realmente se dá ou não para contar com ele, se ele aguenta ou não, né? Eu acho que a torcida do Corinthians criou uma expectativa irreal, porque o Corinthians tem sim alguns bons jogadores, mas tem outros que são muito ruins também, né? E que normalmente esses ruins eles são tão fracos que eles acabam sendo mais decisivos aí negativamente, né? Porra, jogador aí, o Pedro Henrique, né? O Diabo Loiro aí que veio lá do Sul, jogador que não tem a menor condição de jogar no Corinthians. Charles, outro jogador também fraquíssimo, né? Os laterais todos que o Corinthians tem hoje são muito ruins, né? Eu sei que a crise de laterais ela é global, poucos times têm bons laterais ou pelo menos um bom lateral, mas esses que estão no Corinthians são abaixo da média, né? Tem Félix Torres, é um zagueiro que veio a peso de ouro, né? O Corinthians se esforçou muito para trazer o Félix Torres, equatoriano, jogador de Copa do Mundo, da seleção, e que não passa nenhuma confiança, parece até displicente, às vezes, um jogador que realmente não mostrou a que veio, que comprometeu em alguns jogos, né? Uma decepção até agora, Félix Torres. Esse José Martínez, um venezuelano aí, que é bravão, né, cara, jogando aí de primeiro volante, mas ele apanha da bola. Ele até recupera algumas bolas, mas tem uma dificuldade terrível para dar um passe simples. Né, um jogador que eu já falei várias vezes, veio aqui da Liga Americana, da MLS, um jogador que jogava no Philadelphia Union, muito, muito fraco aí para o futebol brasileiro, né? Todos esses aí e outros aí são jogadores que já enterraram o Corinthians em vários momentos nessa temporada, né? Puta, o Yuri Alberto, a gente tem que falar do Yuri Alberto, né? Ontem ele teve mais um dia daqueles aí, não dá pra. Na minha opinião, não dá pra pagar uma fortuna de salário para um jogador que é no máximo voluntarioso. Ele não tem capacidade técnica para decidir jogos, né? Ontem perdeu um gol de cabeça que centroavante que ganha 2 milhões por mês não pode perder, né? 1, 2, 3 milhões de reais por mês de salário tem que ser para jogador que decide um a cada 2 jogos. E é isso aí. Não entra na minha cabeça esses salários. O futebol brasileiro ele criou uma bolha inflacionada que, na minha opinião, uma hora vai estourar. Não tem a menor condição desses caras, esses jogadores, pernas de pau, ganhar o que eles ganham, né? E para terminar a análise de jogadores, a gente tem que falar do Ángel Romero, né? A gente está em 2024 e o Romero ainda é titular do Corinthians, não tem a menor condição. É um jogador importante na história do clube, ninguém nega, né? Ele foi fundamental em vários momentos, principalmente no ano passado, mas ele não deveria estar mais lá.
E com a formação desse novo elenco nessa temporada, Romero parece ter ganhado muito mais espaço, né? Ele está se sentindo meio dono do time, parece até ter alguns privilégios ali no vestiário, não sai do time nunca. Romero não tem futebol para isso, ele e o Fagner são dois jogadores que não deveriam mais estar no Corinthians. Só faltaram eles dois para terminar a limpa, né, daquele elenco nefasto que estava na temporada passada, mas eles ficaram e tem custado caro para o Corinthians. E, enfim, a gente, né, são mais de 5 anos já sem título, a gente quer muito ver o Corinthians campeão. A gente, mesmo no meio desse caos que foi essa temporada, eu acho que o Corinthians pode e deve levar a sério a Copa Sul-Americana, né, o próximo jogo aí contra o Racing, mas é importante, né, fazer essa análise, entender as limitações desse elenco, né, entender que o Corinthians não tem peças de qualidade em alguns setores do time, e a gente tem que apoiar até o fim, porque o Corinthians, né, ele pode ainda ser campeão e mais importante, porque o Corinthians termina essa temporada da melhor maneira possível, né? Um abraço aí e vai Corinthians!